Bom dia a todos. Uma satisfação nesse domingo de sol estar aqui com vocês. E nós vamos estudar um pouco de farmacologia. Esquisito no domingo estudar farmacologia, né? Mas é como o nosso Caibar era farmacêutico, pensei em falar sobre farmacologia. Acho que seria interessante tratarmos do assunto sobre a questão espiritual. Inclusive parece estranho, a farmacologia e a espiritualidade parece que são duas coisas aparentemente antagônicas, e não são. O medicamento, para que ele possa atuar no organismo, e eu digo o medicamento no seu senso comum, alopático, eu não vou tratar ainda de questões que vão além dos domínios alopáticos, mas o medicamento ele passa pelas ordens do espírito. E nós vamos procurar, do ponto de vista de estudo da fisiologia, fundamentar esta ideia, que o medicamento, para fazer efeito, ele passa antes pelos comandos do espírito. Como é que será essa questão? Este é um tópico. Outra questão é que a mediunidade, que é a capacidade da pessoa e qualquer um de nós entrarmos em sintonia com o mundo espiritual, esse universo paralelo da continuidade da vida além da morte biológica. Então a mediunidade é a nossa capacidade de senso-percepção, através de ondas do espectro eletromagnético, captar informações do mundo espiritual, que são arquivadas no cérebro. Então toda comunicação com o mundo espiritual envolve a química do cérebro. Esteja ou não você percebendo ou tomando consciência daquilo que está em sintonia contigo. Por exemplo, nesse instante, com certeza existe sobre cada um de nós uma interferência espiritual terapêutica. Sim, porque se viemos numa conferência sobre farmacologia, qual será a tônica da presença no mundo espiritual daqueles que de lá estão aqui presentes? Terapêutica. Então cada um de nós está nesse instante recebendo uma atuação terapêutica. Embora senso comum você não perceba, porque a captação mediúnica ela se dá através de áreas do cérebro do circuito inconsciente. Por exemplo, no meio do teu cérebro existe uma estrutura que se chama tálamo. E o tálamo é a secretária eletrônica do teu cérebro. Você recebe o recado e fica guardado ali até você ser capaz de pegar o recado. Do tálamo existe uma via neurológica até a córtex, a superfície do cérebro. Se do tálamo a informação chega à superfície, você tem consciência. Mas se não chega, você não tem consciência. Além da captação mediúnica atribuída ao complexo pineal, e nós vamos chamar de complexo pineal a uma área que você tem no meio da tua cabeça também,
que pega a glândula pineal, o núcleo supraquiasmático e a comissura posterior. Não importa. No meio da tua cabeça você tem uma antena sensorial. Volhat e outros pesquisadores publicaram na revista Nature. A revista Nature foi onde Charles Darwin publicou seus artigos. Embora há muito tempo a revista Nature ainda publica as grandes pesquisas científicas do planeta. E lá em 1988, Volhat publica seus estudos que demonstram ser esse complexo pineal um órgão sensorial capaz de converter estímulo magnético em neuroquímica. Os seus olhos fazem isso, captam estímulo magnético, a luz, e transforma em química dentro do cérebro. Então a pineal capta estímulo magnético e transforma numa linguagem química ou neuroquímica. Então imagine que a sua cabeça fosse um telefone celular. E então você recebe um recado e fica guardado na caixa postal. A caixa postal é o tálamo. A anteninha do celular é a pineal. Capta e arquiva no tálamo. Do tálamo, a informação pode circular numa área emocional que é chamado sistema límbico. Por exemplo, coloca a sua língua no céu da boca. Tudo bem? Você está a milímetros de uma área do cérebro chamada hipotálamo. Lembra de hipopótamo? Hipotálamo. Esta área, além de regular a produção de todos os hormônios, ainda é responsável por alguns comportamentos. A fome. Por ali transita também o sistema reticular ativador ascendente, responsável pelo sono, ciclo vigília e sono. Pela agressividade. Lembre-se que a agressividade não é só a violência, a irritabilidade, mas é também a autoagressividade própria, por exemplo, da depressão, dos medos que retraem a pessoa. É a área também de onde surgem os hormônios da sexualidade. Então, quando você coloca a sua língua no céu da boca, você está bem próximo de muito da tua história. Ou seja, dos comportamentos ligados à fome, à sexualidade, ao sono, à agressividade, auto e heteroagressividade. Às vezes, quando vou trabalhar recursos magnéticos com o paciente, eu digo para ele: coloca a tua língua no céu da boca, imagina que você está irradiando uma luz para uma área do cérebro que regula comportamentos fundamentais: a fome, a sexualidade, o sono e a agressividade, para o seu equilíbrio. Porque às vezes conhecer um pouco do que a gente tem dentro da cabeça é bom. E então, pondo a língua no céu da boca, você está bem próximo, porque inclusive a hipófise, que é uma glândula pendurada no hipotálamo, embriologicamente, o segmento adeno-hipofisário, que é a maior parte da glândula, é um brotamento do céu da boca, como se fosse uma gota que caísse e pingasse no cérebro, durante o período do desenvolvimento embrionário. E então, a glândula pineal, que fica no meio da tua cabeça, se você quiser saber, coloca os dedos entre seus olhos. E se fosse possível você afundar como se fosse um fura-bolo, você tocaria a sua glândula pineal. Então a pineal é entre os olhos, indo lá para o meio do cérebro. E a hipófise é colocando a língua no céu da boca, que você fica bem pertinho dela. A tireoide, aqui no pescoço, é um brotamento da base da língua.
Quer dizer que o pessoal que tem problema de tireoide deve estar muito ligado à fala. Do ponto de vista psicossomático, vamos dizer assim. Porque a tireoide é um brotamento da base da língua. E incrível, incrível, há uma epidemia de problemas de tireoide. É uma coisa impressionante. Inclusive me faz lembrar uma comunicação do irmão X para o Chico Xavier, que é uma paródia de um fato que ocorreu na casa de Pedro. E na casa de Pedro, depois da passagem de Jesus para o mundo espiritual, houve uma certa confusão. A população procurava ali, que era praticamente um hospital, e os apóstolos se atropelavam ali na casa de Pedro, porque não havia entendimento, e o serviço não funcionava. Havia recursos financeiros, inclusive, mas não havia entendimento, o trabalho não funcionava. E Pedro, preocupadíssimo, segundo a paródia do irmão X, evoca Jesus numa reunião, reúne os apóstolos e diz: mestre, pois vem aqui nos dar uma comunicação, para dizer o que fazemos para colocar ordem na casa, o que está acontecendo. E Jesus veio e disse: a caridade da língua. Foi aí que eu me interessei por estudar a anatomia da língua. Caridade da língua, sim. Não falar sobre o outro o que você não gostaria que falasse sobre você. E os apóstolos então entenderam a mensagem, e tudo entrou em ordem. E o problema só era a língua. Muito problema humano vem da língua. E então essa questão da farmacologia passa ou não passa pela essência do Espírito? Passa. Todo o comando do aparelho digestivo para absorver um medicamento vem do sistema nervoso autônomo. Por exemplo, o nervo vago. Para você localizar o nervo vago, é como se viesse aqui atrás da nuca e escorresse aqui para a boca do teu estômago. Você não vai esquecer nunca mais. Comer já não vai ser mais a mesma coisa para você. Tomar um medicamento já não vai ser mais a mesma coisa. Você vai lembrar que o comando da absorção do alimento e do medicamento que você ingere vem pelo nervo vago. Põe a mão aqui atrás na nuca e desce para a boca do estômago. Você está próximo do trajeto do nervo vago. Passa pelo coração também. Bom, o nervo vago tem a sua origem em áreas ali que cercam o sistema límbico no cérebro. Esse que está perto do céu da boca, quando você coloca a língua no céu da boca. Passa ali perto da área das emoções, do comportamento. E então, toda a emoção, todo o comportamento, toda forma de ser, de imaginar, de pensar, sim, porque a ressonância nuclear magnética funcional evidenciou para a ciência que o ato de imaginar, o ato de pensar, ativa a microcirculação, a circulação sanguínea das áreas cerebrais pertinentes à sua sintonia. Pensar consome oxigênio e glicose. Ali se atravessou o espelho. Antes se pensava que a imaginação era uma realidade virtual, destituída de concretude. Hoje se sabe que imaginar e pensar aumenta o consumo de glicose, o sistema de neurotransmissão, e ativa a microcirculação na área cerebral pertinente à sintonia de sua mente. Diz que na nossa população, exceto o pessoal que está aqui comemorando o Clarim, a área do cérebro da fofoca tem músculo.
de tanta irrigação. Estavam pensando até em introduzir essa área na anatomia humana. Pergunta para a Ivênia, que os animais não têm porque não fazem fofoca. Então se descobriu que o ato de pensar consome oxigênio e glicose, mesmo a imaginação, e ativa a área cerebral pertinente àquela fonte de pensamento. O que ocorre? As suas emoções interferem na química do cérebro. E uma emoção em desequilíbrio, sentimentos em desequilíbrio, naturalmente dificultam a regência harmônica do sistema nervoso autônomo. E o nervo vago fica vagueando, sem saber o que fazer. O estômago não recebe o estímulo equilibrado. Há uma desorganização da produção cloridropéptica. O ácido do estômago é produzido em desequilíbrio. Você toma um comprimido, já não absorve bem. Aí o que absorve não se dirige para as áreas orgânicas que necessitam do medicamento. Por quê? A necessidade de que a vasculatura para aquela área esteja permeável. Mas o sistema nervoso autônomo em desequilíbrio desequilibra o sistema de dilatação vascular. Então os caminhos que deveriam ser abertos para aquela área se fecham. E os que deveriam estar fechados se abrem, porque a microcirculação está em desordem de encaminhamento. E isso aconteceu devido a uma alteração emocional. É por isso que os médicos alopatas sabem, pelos estudos da ciência formal, que um medicamento clínico tem no mínimo 30% de efeito placebo. Por exemplo, uma vez recebi um paciente no consultório com dor de estômago, e já faz muitos anos. E por acaso eu havia recebido a propaganda de um medicamento que naquela época estava sendo lançado. Vocês devem ter conhecido, era o Antac. Faz tempo a beça. O Antac. E eu disse a ele, puxa, eu tenho um medicamento, era caro, ainda é, mas era, então na época, mais. Eu tenho uma caixa com 7 comprimidos, meu caro amigo, que eu recebi do propagandista do laboratório, eu vou te dar. Ô doutor, já até aliviou a dor de estômago dele. De começo, sem ingerir o medicamento. Aí o tratamento ia por 1 mês. Falei, você vai comprar outras caixas na farmácia. Ok, doutor. Daí 1 semana, passaram-se cerca de 10 dias. Ele voltou ao consultório. Doutor, o senhor não me dá uma palavrinha? Mas o que houve? O remédio que eu comprei não funciona, doutor. Funcionou o que o senhor me deu. Fui até na farmácia reclamar, ver se não era falsificado, se estava tudo. Não, está tudo certo, é o mesmo medicamento. Mas eu não sei, o que o senhor me deu funcionou, o que eu comprei na farmácia não. Porque é o efeito psicológico. Esse é o efeito placebo. E então 30% do efeito de um medicamento clínico é efeito placebo. Às vezes indico inclusive para o paciente, ao ingerir um medicamento bem indicado, porque a gente fala da questão espiritual, e eu quero dizer para vocês, na área da saúde, a espiritualidade está entrando com muita força, mas convida os médicos e demais terapeutas a mais amplo conhecimento técnico. Não adianta ter muita espiritualidade e não saber indicar o medicamento certo. Você concorda? Então, quando você fala de espiritualidade ligada à medicina, convida o médico a maior responsabilidade ainda no que diz respeito à sua formação técnica. E então o medicamento certo. E eu digo ao paciente, ao tomar esse medicamento, faça uma prece
Participe do resultado do seu tratamento. Lembre-se do ensinamento do Cristo, o maior terapeuta de todos os tempos. Quando passava por entre a multidão e uma mulher sangrava, o útero sangrante, era uma metrorragia. E ela, avistando Jesus, ela intercepta os caminhos ali, percorre a multidão e chega e toca as vestes de Jesus. Jesus sente uma energia que sai ali dele. E olha, e imediatamente a mulher diz: Senhor, tu me curastes, porque ela parou de sangrar. Ao tocar as vestes de Jesus, ela passou a produzir em maior quantidade ocitocina. E a ocitocina hipofisária, essa da língua no céu da boca, eu quero dizer que é a glândula hipófise que produz. Ela provoca contração do útero e ela parou de sangrar. E então ela disse: Senhor, tu me curastes. E Jesus disse: não, foi a tua fé que te curou. E então o paciente precisa participar do seu processo de cura, porque se o médico é um auxiliar, você é responsável pela tua cura. E então eu digo ao paciente: tome um medicamento e faça uma prece sentida. Para fazer prece há também uma farmacologia. Você não vai rezar para Deus pedindo a misericórdia dele sem ter perdoado quem te magoou, porque é um contrassenso. Você culpa o outro de forma impiedosa e depois pede misericórdia a Deus, é um contrassenso. A prece não passa do teto. Outra coisa, ninguém consegue orar a Deus sem estabelecer sintonia com o Criador. E Deus não tem sintonia com o desespero. Deus não tem sintonia com a vitimização. Então aquela pessoa em desespero, atabalhoada, não consegue sintonia, depois vai dizer: eu rezo, 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 e não dá resultado. E também aquela pessoa que se acha o coitado: ó vida, olha o que me fizeram, olha ele, que traste, olha também o que fazem comigo, olha a vida, também olha com esse salário. Então a pessoa que se coloca na posição de vítima não tem sintonia com Deus. Deus ajuda quem tem coragem. Então, diante da maior dificuldade e do maior desespero, é o empenho que você dá para estabelecer a sintonia com Deus. Na maior dificuldade, eu vou vencer, eu vou fazer algo para vencer. Não é culpa de ninguém, é responsabilidade minha. E eu vou. E aí você faz uma conexão com Deus, porque está escrito na Bíblia: pedi e obtereis. Mas o pedir e obtereis é um corolário do buscai e achareis. Há necessidade de um empenho, de uma busca, de um passo adiante, e isso exige coragem. Deus ajuda quem tem coragem. E então eu vou fazer a prece ali com o medicamento, para que o meu sistema límbico, tem gente que vai falar: o meu sistema lambido, dá tudo na mesma área, vai entrar em equilíbrio, e esse medicamento vai fazer efeito. Vocês sabem que há uma característica: eu vou fazer dos seus ouvidos o meu terapeuta. Diz que bom terapeuta é aquele que ouve. Então eu vou parar um pouquinho a palestra para conversar com vocês uma coisa. Há muitos anos que faço palestras espíritas. E hoje eu diria que o espírita está com uma amplitude de conhecimentos tão grande
que já o padre devia também conhecer o espiritismo, o pastor, e conhecem. E o espírita deve saber entrar numa igreja, numa mesquita, numa sinagoga, numa taba indígena, e entender o que acontece. É sempre Deus presente, porque Deus é equidistante de todos nós. Nenhuma instituição e ninguém tem o privilégio de ter o acesso a Deus. Deus é equidistante. E então faz muitos anos que faço conferências. Desde os meus 15 anos, nunca parei de fazer uma conferência, uma palestra, toda semana. Do contrário, tenho crises epiléticas. Não pense que é bondade. Sim. Porque alguém me disse, na época eu ia na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tinha crises de ausência, pequeno mal. Enfrentava as filas na Maria Paula e tinha gosto de ver o meu papelzinho picoteado. Faltam só 4 passes, só 3, só 2 e outra cartela. Eram 2 anos de tratamento, não parava. Nossa, eu devo estar mal mesmo. Mas também não precisei depois de usar mais remédio. Fiquei curado, mas disseram assim: não podes parar de trabalhar. Hoje eu entendo que a doença consome muita energia. Para ficar doente precisa ter muita energia. Então, ou você usa a energia para ficar doente, ou usa para alguma coisa útil. Então eu resolvi usar para alguma coisa útil, que é trabalhar consciências humanas através da voz com o auxílio de Deus. E uma coisa curiosa sempre houve: ao delinear um tema para uma palestra, naquela semana eu sempre passei pelos problemas referentes ao temário que iria falar. Que coisa curiosa. Então, se a palestra era sobre humildade, era eu testado na humildade. Se era sobre depressão, lá vem depressão. Se é sobre... eu já acostumei. Mas quando eu vim aqui para Mateus, eu já tinha esquecido dessa questão. Ontem tomei 3 comprimidos. Uma dor de cabeça que não passava. Chegou umas 11 da noite, eu falei: eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu acho que eu não vou conseguir acordar, porque eu já estou até assim baleado de tanto remédio que eu tomei. Não é possível. Aí a Márcia, minha esposa, entrou e falou: deita aí que eu vou fazer um cafuné em você. Foi tiro e queda, 3 minutos de cafuné, resolveu. Você pensa? Eu até na hora fiquei pensando assim: nossa, eu vou montar uma casa, casa do carinho. Você está doente? Entre que você vai receber cafuné. É sério o negócio. É muito sério esse negócio. Então, é a interferência do espírito sobre o corpo. Quando Freud escreveu Interpretação dos Sonhos em 1900, ele observa uma coisa curiosa. A pessoa, quando dorme, tem vida psíquica. Inclusive, Freud observa que há um incremento da memória, coisa que depois é descoberta pela ciência formal, a área de neurociências, em publicações interessantes. Nessa mesma época, havia inúmeros pesquisadores na escola de Salpêtrière, Paris, onde se formou Freud, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, o Albert Schwenknott, o lionês Gustave Gelei. Havia uma questão: doenças de ordem psiquiátrica e que não apresentavam uma lesão orgânica, apenas um desequilíbrio, inclusive da motricidade do organismo, com desmaios, quedas e etc., mas não havia uma lesão neurológica. O que levou Freud a pensar que o problema estava na alma. Quando Freud investiga o período do sono, ele observa que a vida psíquica acontece mesmo quando o cérebro está dormindo, quiescente. E Freud não teve dúvida. Além de judeu cabalista que conhecia a espiritualidade, talvez as suas crenças mais íntimas não estivessem retratadas na obra traduzida, mas Léo Freimer, inclusive, vai escrever uma obra, Freud, o leitor da Bíblia. Havia uma formação, Freud era judeu,
Você sabe, inclusive, que os judeus ortodoxos são mediunistas e reencarnacionistas. E então ele tinha essa ideia. E tenho a impressão, inclusive, que quando ele instituiu o divã psicanalítico, é como se ele tivesse falado para o paciente: vai, deita teu corpo aí no divã, joga, larga ele que a conversa é de alma para alma. Nessa mesma época, você vai ter o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung dizendo: o bebê humano não é um papel em branco que vem para ser escrito. Ele vem com uma história pregressa. Existe uma arquetipia, uma série de problemáticas que vem de outra existência. O inconsciente, ele pré-existe à concepção. O inconsciente é pré-conceptual. Gustave Geley vai trazer para a escola de Salpêtrière, em Paris, os conhecimentos do então professor Léon Denisard Hippolyte Rivail, que trazia pesquisas e experiência de Verdun nas barbas de Pestalozzi, e suas pesquisas conhecidas pelo pseudônimo de Allan Kardec, as pesquisas de Allan Kardec. Ele traz para a escola de Salpêtrière. E havia essa questão: o espírito é a pessoa e o corpo o instrumento do espírito. Machado de Assis, no Alienista, leram o Alienista vocês? Hoje o pessoal lê livro para passar no vestibular, compra resumido. É uma vergonha para os professores que indicam essas coisas, porque o aluno, coitado, ele não sabe de nada disso. Mas no Alienista, que é um livro que vocês deveriam ler, porque diz o seguinte, Machado de Assis. Porque ocorre o seguinte: era um psiquiatra que veio do estrangeiro e se instalou em Itaguaí, chamava-se Simão Bacamarte. Simão Bacamarte, e ele resolveu montar um hospital de psiquiatria para pesquisar a loucura e suas origens. E ele faz um acordo com a prefeitura e consegue uma casa. A casa é pintada de verde, chama Casa Verde. E ele resolve então começar a trabalhar. Retira das ruas os que estavam alucinando e tinham delírios, e coloca no hospital. E vai pesquisando a loucura, e vai. Depois ele começa a reparar que havia pessoas que não deliravam nem alucinavam, mas tinham um comportamento estranho. Por exemplo, tinha um vizinho ali do Casa Verde, que ele era burrinha, teimoso, sabia que a opinião dele estava errada, mas ele não arredava a pé da opinião. Um orgulhoso, ele achou aquilo anormal, internou. Tinha um outro em outra rua, que ele era de uma fala pomposa, empolada, e você ouvia umas coisas bonitas e não pescava nada de útil no que ele falava. Era um vaidoso, ele achou anormal também, internou. Era tanta gente internada na Casa Verde que ele começou a ganhar dinheiro. A esposa dele, inclusive, pegou a carruagem, foi até o Rio de Janeiro, comprou sapatos e roupas. Ele achou aquilo um abuso de consumismo e internou a mulher. Não é normal isso. E na cidade o pessoal começou a ficar preocupado, porque não havia quem não tivesse algum comportamento esquisito. E aí resolveram fazer um levante. E o barbeiro da cidade assumiu o levante: vamos tomar a Casa Verde. E fizeram uma revolução. E o barbeiro ficou famoso, e inclusive disse: vamos derrubar o prefeito, para que a cidade mande embora esse Simão Bacamarte. E ele assume a prefeitura com a clamar popular. Quando ele assume a prefeitura, ele vê que o Simão Bacamarte tinha dinheiro, que talvez um acordo fosse melhor. O Simão Bacamarte achou uma hipocrisia e internou o prefeito também. A coisa ficou séria, até que o Simão Bacamarte começou a achar
que alguma coisa estava errada, porque a doença é o anormal, e todo mundo estava doente, e o normal devia ser doente. Ele falou, alguma coisa está errada. Inclusive um aluno dele pergunta, doutor, o senhor finalmente descobriu a causa da loucura? E ele segreda para o aluno, meu caro amigo, eu descobri. São espíritos zombeteiros que interferem na mente da pessoa e a deixam desnorteada. E vou lhe confessar, com essa descoberta, a ciência se une à religião. Machado de Assis. Para ele. Aí Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas. E começa escrevendo assim: eu sou um defunto autor. Quer dizer, é uma psicografia, eu presumo. Defunto autor é uma psicografia. Depois ele diz, há uns capítulos adiante, a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Quer dizer, é o espírito que comanda a mente. Tudo isso dessa época. Essas coisas de Machado de Assis, naturalmente vocês conhecem, porque estudaram na escola, os seus professores ensinaram vocês a fazer essa leitura do Machado de Assis, óbvia, não é? Óbvia. Então, ele diz, a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Isso tudo fazia parte de todo um movimento que entendia que havia uma relação entre o espírito e o corpo. É aí que Kardec coloca, a mediunidade é biológica. Então o fenômeno de relacionamento com o mundo espiritual, a sua relação com o teu corpo, envolve mecanismos biológicos. De sorte que você pode tomar um medicamento que interfere nas questões espirituais. Por exemplo, se você tomar, e aí vai uma indicação para que não faça isso, um chá de cogumelo, você aumenta a sua mediunidade. O pessoal diz que usar maconha não faz mal, coisa nenhuma. O indivíduo entra em transe, depois não sabe voltar, porque foi a química que fez isso para ele. Aí ele começa a ficar com a cabeça meio perturbada. Então existe a química do transe. Os pajés sabem disso. A química ativa facilita o desdobramento ou o estado de transe por interferência espiritual, facilita. Como você tem a química que faz o inverso, o indivíduo está ouvindo vozes, vendo coisas, você dá um haloperidol, ele entra no corpo outra vez e passa a conversar com você. Para esses médiuns que estão em grande desequilíbrio, eu digo, primeiro você deve receber, o primeiro espírito que você deve receber é você mesmo. Se centrar em si. Depois você recebe os outros. Que eu acho que é o grande problema dos médiuns. Primeiro precisa receber a si mesmo. Porque uma árvore, para abrir uma copa maravilhosa, precisa de ter raiz bem fincada no chão. Então não adianta você começar a receber espíritos e a espiritualidade, mas não ter o pé no chão, meu amigo. Precisa de se receber você primeiramente, conhecer-se a si. E aí que nós entramos numa questão fundamental. Conhecer-se a si, para você se centrar e o seu organismo entre em harmonia. Equilíbrio, o que é equilíbrio? Equi quer dizer igual, livre é balança. Equilíbrio é saber contrapor a problemática, ao sofrimento, alguma coisa que dê o contraponto. Porque equilibrada não é a pessoa que deixou de sofrer e deixou de ter problema. Inclusive a pessoa santa, vamos dizer assim numa metáfora, ela tem a luz, e a luz ilumina para a eternidade, mas ilumina o passado também. Quanto mais santificada uma pessoa, mais iluminada, mais ela enxerga o passado e vê o que foi. Por isso que a pessoa iluminada, ela não recrimina o outro, porque ela diz, eu também já fui assim, eu me lembro disso, e tem humildade. E então a luz ilumina para frente, ilumina. É difícil ser santo, por isso que o pessoal não é.
Porque não é só luz para frente, é luz para trás também. Muita gente que diz assim: nossa, mas eu melhorei tanto, estou trabalhando no centro espírita, estou fazendo caridade e estou tendo tanto problema. Sim, você está iluminando para frente e retomando o que ficou devendo atrás. Quanto mais luz para frente, mais problema para trás você enxerga. Doutor, cheguei nessa idade com esses problemas, como é que pode? Você está mais capaz para resolver mais pepinos que foram deixados para trás. Dizia André Luiz: resolvido um problema, espere outro. Eu não estou rogando praga. É a vida. Mas eu fiquei pensando assim, mas existe a felicidade? Existe a felicidade, será? Aí eu vou dizer para vocês que acho que a felicidade, quero ver se vocês compartilham comigo, não está em ter ou não ter problema, mas na sua capacidade de lidar com aquilo que Deus apresentar à tua frente. Você é capaz de enxergar que qualquer problema, qualquer situação, foi Deus que colocou na sua frente, e que a felicidade está na sua capacidade de gerenciar a dificuldade em qualquer idade. Aí está a felicidade, e não em ter ou não ter problemas. E nós precisamos, para nos centrarmos em nós, para nos equilibrarmos, de ter fé. O que é fé? O Evangelho segundo o Espiritismo diz: fidelidade aos caminhos de sua predestinação. Nós precisamos saber para o que viemos ao mundo, qual é teu papel no mundo, para você projetar suas energias na tua missão. E aí você tem a fé que remove montanhas, nada te demove, porque você está convicto, está com a consciência realizadora, e você enfrenta quaisquer problemas que vierem à tua frente, e a doença, e o medicamento, e o que for, eu enfrento com equilíbrio, porque eu tenho fé. Daí a tua fé te curou, no dizer do Cristo. A fé está ligada ao autoconhecimento, conhecer os caminhos de sua predestinação. Para o que você veio ao mundo? Qual é a tua missão? Recolher-se ao imo de sua alma, encontrar essas referências, é um exercício terapêutico na farmacologia da alma. Agora, poderíamos pensar que talvez as portas desse anfiteatro fossem como as portas de Damasco. Até agora nós caímos do cavalo. Eu não digo vocês que são pessoas iluminadas, mas o pessoal lá fora, caímos do cavalo. Assim aconteceu com Simão Bacamarte no Alienista. Afinal de contas, todo mundo é louco, devo eu estar louco? Ele solta todo mundo no manicômio interno a si próprio. É mais ou menos o que acontece com a gente quando chega perto dos 50 anos. Você internaria todo mundo, pai, mãe, filho, vizinho, aquele que se disse amigo, não sobrou ninguém, porque nós, vez ou outra, vamos decepcionar alguém ou alguém vai nos decepcionar. Internaríamos todo mundo. Chega numa determinada idade que a gente precisa de rever a nossa expectativa a respeito do ser humano. Diminuir as expectativas. Dizer: não, estamos aqui para aprender. Se ele errou, também eu poderia ter errado. Afinal, quem não tem trajetórias difíceis a cumprir? Quem? Então por que eu vou me atrelar à problemática do outro? Eu não vou dizer nem que vou perdoar, porque quem perdoa é Deus. Dizer assim: nossa, doutor, olha o que ele me fez. Vê se pode, doutor, aquele traste. Olha como eu estou, doutor. Vê se tem cabimento, coitada. Mas eu o perdoei. Nossa, como você é superior. Você o perdoou. Que incrível, que luz. Se você se magoou é porque você é culpado. A mágoa está associada à cumplicidade. Se você magoou-se com aquela pessoa, você é cúmplice do circuito de acontecimentos. Quem perdoa é Deus. Na medida o que você faz é se desligar do passado. Já não me importo mais com isso. Recomeço minha vida a partir de agora. Deixe passar. Já foi. Deus há de perdoar. Eu não vou culpar ninguém. E aí vocês vão ver que os prontos socorros vão deixar de receber infartado.
vão deixar de receber ulceroso, crise reumática, acidente vascular cerebral. Escreve para ver se não é verdade. Faz uma experiência de entender o outro e saber que você pode ser, com suas palavras e suas atitudes, o medicamento do outro. Através da mansuetude de suas palavras, da docilidade de suas atitudes, da pureza de seu coração, da humildade de saberes que tu não és Deus, então não adianta ficar nervoso com a vida. Deus colocou dessa forma, mas você está com Deus e sabe enxergar as trilhas do Senhor, aceitar as trilhas para transformar a realidade, envolvido com a serenidade, que é a capacidade de ser, de se centrar. Quando Dimas estava na cruz, e ele olha para o Cristo, e o Cristo diz: em breve estarás comigo no paraíso. Mas Dimas era um ladrão. Diríamos talvez que nós estamos pareados com Dimas, porque ele foi ladrão há 2000 anos. Agora já não deve mais ser ladrão. Mas ainda assim, como é que ele conseguiria atingir os páramos maiores da celestialidade? Com a história, não havia peso específico para tanto. Mas o Emmanuel esclarece na psicografia de Chico Xavier. Quando ele olha para o Cristo, ele enxerga um caminho. E na medida em que você enxerga o caminho da serenidade, do amor, da mansuetude, da fé, tudo o que está descrito no sermão do Senhor na montanha, na medida em que você adquire esses alicerces, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. E isso já é estar no paraíso. Assim, quando Paulo de Tarso atravessa as portas de Damasco, tendo encontrado Jesus em seu coração, a sua vida se transformou. Que nós possamos, meus caros irmãos, unir os nossos esforços numa transformação profunda, porque a farmacologia da alma não é cosmética. Ou nós nos transformamos em profundidade e extraímos desse sagrado minuto em que estivemos dialogando na presença maior da espiritualidade, que extraiamos força para uma transformação profunda. E no dia de hoje, em que comemora-se o Dia dos Pais, que possamos nos sentir irmãos uns dos outros, filho do mesmo Pai, o Criador. Porque se nos enxergamos como filhos do mesmo Pai, o grande Pai homenageado na data de hoje, o Senhor, então verdadeiramente vamos nos tratar como irmãos, com amor no coração, com paz, com perdão, com humildade, na verdadeira farmacologia da transformação profunda da alma. Que Deus nos ilumine, que o Criador, o Pai maior, homenageado de hoje, derrame suas luzes sobre nossa cabeça, que nós possamos ter abertura dentro do coração para captar as benesses dessa luz e possamos sair como Paulo de Tarso, transformados em nossa realidade, no micro-universo de nossa vida anônima, cotidiana. Muito obrigado pela atenção e ouvido paciente à pessoa que vos fala, que aqui se sente saneado nesse divã desse salão. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.